Olá, turma! O tema da aula de hoje é o profissional de educação física e fisioterapia e a corporeidade. Damos continuidade à nossa disciplina Corporeidade e Motricidade Humana e aqui a professora Rúbia. Trago aqui para vocês o conceito de corpo-máquina. Apesar das ciências, às vezes os profissionais se referem ao corpo-máquina. O que seria isso? É como se o corpo fosse similar a um relógio que está quebrado e a gente precisa repor as peças. Então imagina que o indivíduo ele está com um problema, por exemplo, no punho e eu tenho que ir lá, vou retirar o punho e colocar um punho novo, né? Às vezes, os profissionais eles vão tratar os pacientes como um relógio quebrado, que ele tem diversas peças e a gente vai ser responsável por tratar determinadas peças. Então, se o paciente está com uma dor na coluna, uma lombalgia, eu vou lá e vou tratar a coluna dele. E por vezes a gente pode até pegar alguns profissionais falando assim, o fulano da lombalgia, né, e generalizar a doença ao paciente. O conceito de corpo-objeto, né, é um conceito estético na sociedade moderna, onde existe um padrão a ser seguido. E esse corpo-objeto, ele instiga o consumo de bens do corpo real para atingir um corpo ideal. E normalmente esse corpo ideal é aquele corpo inatingível, né? Ou que necessita diversos sacrifícios para alcançá-lo. E aí pode gerar fracasso e angústia para o paciente. Então, corpo-objeto, por exemplo, gente, aqui na imagem ao lado, eu coloquei o que existe atualmente, né, dentro de uma sociedade mais moderna e muito consumista. Aqui nessa primeira imagem é micropigmentação de sobrancelha. As mulheres, né, têm o costume de fazer ou de pintar, ou de micropigmentar, ou de retirar. Antigamente uma moda mais fina, agora um pouco mais grossinha. E aí vai moldando a sobrancelha conforme as tendências atuais. Deste outro lado aqui, ó, confesso que é um tema que eu descobri há pouco tempo, que é a micropigmentação labial. Então, para aquelas pessoas que têm a boca mais pálida, ou que acham, né, gente, que acham que é pálida, então existe um processo de micropigmentação dos lábios também. Então a pessoa já acorda com os lábios corados, não é batom. Aqui embaixo, olha, nessa imagem, a retirada de papada aqui embaixo da mandíbula. Vem? Daí a paciente vem e faz uma cirurgia de retirada. Então, tudo isso, gente, essas três imagens aqui, elas se referem a corpo-objeto, né? É como se fosse comprar uma boca nova, uma sobrancelha nova, ou retirar uma papada e ter um aspecto novo ali da face. Então, isso é colocação de próteses, né? De silicones e por aí vai. Corpo, máquina e corpo, objeto, né? Quando a gente relaciona esse tema, tanto a educação física quanto a fisioterapia, a gente está falando de uma abordagem mais biológica pertinente à manutenção da saúde corporal, a uma aptidão física, a capacidades e habilidades físicas, habilidades motoras e desempenho esportivo, né? Então a gente trata o corpo como um objeto de aptidões, de capacidades esportivas, de habilidades motoras. Então, por exemplo, supondo que um paciente, né, ou um aluno, né, na educação física a gente se refere a aluno, ele queira virar um competidor, um maratonista, ou correr, melhorar o tempo dele de corrida, e ele começa a dar voltas em torno de uma quadra, até a exaustão dele, até ele conseguir alcançar o resultado que ele almeja. E supondo que por mais que ele se esforce, ele não consegue esse resultado. Então, o que ele passa a fazer? Buscar alternativas e às vezes prejudiciais à saúde, como por exemplo, né, o uso de anabolizantes para melhorar o desempenho dele. Ou o uso de anabolizantes para melhorar
o corpo, né, a capacidade física ali, o que ele vai ver frente ao espelho. Já notaram como que as academias de ginástica, por vezes, elas se tornam templos de adoração ao corpo? Um local para você modelar o seu corpo, para você modelar segundo os padrões aceitos pela sociedade, né? Segundo os padrões de beleza atual, tanto homens quanto mulheres, né? Então, percebem como as academias são cheias de espelho para você ir ali, né? Modelar o seu corpo, olhar o corpo no como que ele está ficando, como que ele é, né? Então essa é a busca, né? Às vezes desempreada por pessoas que não estão preocupadas com a saúde, mas que buscam ali modelos rambos masculinos, né? Ou modelos de top models, né? De modelos de passarela para as mulheres. Então esse é um pouco do conceito de corpo-máquina e corpo-objeto. E também existe aqui o termo corpo-mercadoria, que são expressões de marketing segundo a atualidade, segundo os dias atuais, que visam um resultado econômico vantajoso, controlando as tendências e venda de ideias distorcidas, né? E aí a gente engloba um significado bem superficial e bem simbólico, e não vai adentrar ali no bem-estar físico, emocional e social, né? É assim, eu adotar uma forma física segundo as tendências da sociedade para que eu seja aceito na sociedade. Então, vou dar um exemplo para vocês com essas duas imagens. No início do século XX, né, as concentrações de gordura corporal, tá, ela significava fartura, porque era uma época de escassez de comida, que a era pré-industrial. Então, quem era muito magra era indicado como uma pessoa desnutrida, porque estava faltando comida. E a gordura era uma sensação de que o indivíduo está saudável. E a partir ali de 1960, mudou esse conceito. Então, deixou de buscar essas formas de concentrações de gordura no corpo para uma forma magra e de contornos bem definidos, que é aceitado pela sociedade. Então, o corpo objeto de consumo, levando em consideração o mercado crescente, né? Então, aqui a gente tem duas imagens, né? Uma pintura mais antiga, né? Que remete a esse início do século XX. E aqui, né? A gente conhece aí pelas redes sociais, é uma tendência de corpos mais atuais, de tendências de beleza, de padrão de beleza atual. E o corpo sujeito, né? É importante a gente ter esse conceito aqui. Viver é conviver, ou seja, viver com o outro. Sendo esse outro um homem, uma mulher, um idoso, uma criança, um corpo escultural da moda, um corpo dotado de restrições físicas ou restrições intelectuais, né? Se o profissional compreender essa concepção de um corpo sujeito, um corpo dotado de uma percepção do mundo, ele agregará diversos valores que darão suporte à sua atuação. Ou seja, a gente tem que tratar a pessoa, né, o nosso cliente, o nosso paciente, o nosso aluno, como um corpo sujeito, né, o ser dentro do mundo, independente, né, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é criança, se ele é idoso. Os alunos ou pacientes ou clientes que apresentam dificuldades com as habilidades e dificuldades em conseguir uma nova concepção, seja ela um padrão da moda ou um padrão aceito pela sociedade. Então, nós profissionais, a gente vai encarar diversos tipos, né, de pacientes, de clientes, que serão corpo sujeito. Então, não é só a parte física, né? É a parte biopsicossocial também. Tá? Então, a gente vai encontrar ali pacientes que vão ter dificuldades com habilidades e dificuldades em conseguir um novo objetivo para o corpo dele, né? E às vezes eles querem atingir esse corpo para ser aceito dentro de uma sociedade. E o papel do profissional, né? Principalmente ali a gente está tratando do profissional da saúde. É valorizar a humanidade, entender o corpo sujeito, autor, de seus alunos e pacientes,
modificar o seu destino e conscientizá-los que o novo formato também pode ser alterado, né? Então, a gente ali apoiar, né? Colocar o nosso paciente, o nosso aluno, né? Ter a consciência de que o corpo dele vai ser modelado, né? Conforme as necessidades dele, então fazer ele enxergar as reais necessidades, né? E a partir do momento que ele alcançar aquele corpo, a gente também não precisa ser uma coisa fixa, ele também está sujeito a novas alterações, então a gente vai lidar com esses tipos de pessoas, né? E a gente tem que estar ali do lado, proporcionando maior qualidade de vida e consciência dos nossos alunos, pacientes e clientes. Falar um pouquinho aqui do cotidiano da profissão do educador físico, né? O educador físico é aquele que está no ensino infantil, que vai lidar com a corporeidade, com as crianças que estão no processo de descoberta do próprio corpo, né? São crianças que vão desenvolver habilidades motoras, que está descobrindo o correr, o saltar, ou virar uma cambalhota, né? Então está desenvolvendo isso, todo esse processo de corporeidade. E o profissional, ele tem que criar um ambiente para trabalhar com essas crianças e que essas crianças se sintam seguras, né? Em expor o próprio corpo sem ser ridicularizado, né? Então, a gente vê ali desde o ensino infantil, vamos aprender a saltar, vamos aprender a jogar bola, né? E dentro ali de um conceito ainda de ensino fundamental, ensino infantil, incluir outras propostas relacionadas à corporeidade, outros temas que não sejam somente esportes e jogos, né? Às vezes as aulas de educação física, por exemplo, ela é mais voltada para o esporte, né? E aí a gente tem uma questão competitiva de vai sair bem quem tem melhor habilidade motora, né? Aquele um ganha e o outro perde. Agora, imagina se dentre esses alunos eu tenho aqueles que não têm habilidades com jogos, são aqueles que não se desenvolvem com os jogos, né? Então, tornar os jogos e as brincadeiras relacionadas à cultura, lutas, danças, práticas corporais de aventura. Então, colocar outras habilidades, outros jogos, misturar brincadeiras para desenvolver também essas habilidades motoras, né? E aí a gente tem um leque de oportunidades, de opções para trabalhar com essas crianças, né? Não olhar somente na perspectiva do erro e acerto, como antes, né? Como num jogo de competição. Por exemplo, eu vou ali treinar com as crianças futebol, então vamos acertar a bola no gol. Então, várias crianças vão, acertam e outras erram, né? Isso daí é a tentativa de erro e acerto. Mas colocar as crianças para olhar sobre as perspectivas do jogo, do participar. E aí inventar diversas outras brincadeiras para que todos, independente das suas habilidades motoras, né, possam participar. Então, aqui nessa imagem ao lado, olha, né, crianças pulando ali sobre o bambolê, né, desenvolvendo salto, coordenação, motora grossa. E lembrar que o corpo em movimento é uma forma de expressão. A corporidade e as modalidades esportivas e de jogos. Repararam que algumas modalidades elas têm uma pré-concepção? Por exemplo, balé e luta. O que vem na mente da maioria das pessoas? Que o balé ele é praticado por mulheres e luta por homens. E por que não o balé ser praticado por uma criança do sexo masculino? Por que não uma jovem moça ser lutadora de MMA? Jogadoras de futebol usam salto, vestido longo, elas se maquiam, né? Por que não? A capoeira, que é uma tradição ligada ali à cultura afro-brasileira, não pode ser praticada por um descendente oriental, por exemplo, né? E o jogo de xadrez, a gente sempre vai relacionar ao sexo masculino, a um intelectual, por que não ser praticado por mulheres, né? E por que não ser praticado por mulheres empresárias, por exemplo? Então, a corporidade, ela está envolvida nisso também, né? E essas são preconcepções que as pessoas têm em mente e, na verdade, não existe isso, né?
A gente tem que quebrar esses paradigmas. E agora falando da corporeidade ligada ao fisioterapeuta, né? Esse profissional, gente, ele está acostumado com as queixas dos pacientes, né? São as manifestações clínicas, o que o paciente está sentindo, assim, os sinais, sintomas de uma doença. E a gente vai buscar a solução daquele problema, a solução da queixa física do paciente, né? E aí, por fim, a gente acaba desenvolvendo um mecanismo de defesa, que, dentre outras consequências, tenderão a substituir o indivíduo pelo caso clínico, porque a gente não é uma profissão ligada ali à parte psíquica, né? É mais ligada à parte física, mas a gente tem que ver o indivíduo como um todo. Então, para o paciente, a doença dele não é um fator do dia a dia, não é corriqueiro, é uma ameaça à integridade dele, e não é só a integridade física, mas também a psíquica e a social, o que lhe impõe um olhar intuitivamente mais integrado quanto à relação corpo-mente. Então, não olhar o profissional só como um corpo, né? Mas olhar ele como um corpo-mente. Então, por exemplo, se é traçado um plano de tratamento fisioterapêutico, onde o paciente ele tem que evoluir os exercícios dele. Então, ele está acostumado a fazer um exercício e, de repente, eu, fisioterapeuta, vou propor um exercício mais difícil, né? Colocando em jogo as habilidades motoras dele. Então, nessa questão de tratamento, a relação paciente-terapeuta, tem que haver empatia. A empatia ela se torna uma necessidade entre o fisioterapeuta e o paciente, onde ambos precisam ser capazes de ler as intenções, discernir os sentimentos, compreender gestos e captar os significados manifestos e latentes da linguagem de ambos, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente ele vai se sentir desconfortável a fazer um novo exercício e às vezes ele não vai relatar isso para você, mas ele vai fazer uma expressão corporal, uma expressão facial de que é um novo desafio para ele, né? Então a gente precisa entender essa linguagem também, tanto o paciente do fisioterapeuta quanto do fisioterapeuta com o paciente, né? Para tocar em frente o tratamento. Então olhar ambos, né? A corporeidade é conhecer não só o próprio corpo, mas também, né, o corpo-mente do outro também. É uma linguagem, né, falado por ambos. E aqui falando do profissional da saúde, né, independente se ele é um educador físico, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um médico, um assistente social e etc. Né? Então a gente tem duas opções. Ou a gente vai partir para o corpo-objeto, que é o modo mecanicista, ou para o corpo-sujeito, que é a forma de estar no mundo sensível e inteligentemente. Então, por onde a gente vai optar? Qual é o mais coerente? Né? Qual é o mais humano? É a gente optar pelo corpo sujeito. Então, se a gente seguir essa escolha, a gente deve fugir do processo mecanicista e aceitar o corpo como um instrumento do mundo, em que se comunica pelas ações e expressões como um ser no mundo. E aí a gente está falando de humanização do atendimento. As metas de uma reabilitação, elas só serão atingidas se houver entre os profissionais e suas ações interação, cumplicidade, uma visão ampla e global para o corpo a ser tratado, pois o ser humano a ser reabilitado necessita de sensibilidade, de credibilidade, de confiança, de segurança para o tratamento obter o sucesso, né? Quem ali não gosta de ter uma atenção e saber que essa atenção não é só voltada para o lado humano como técnico, né? Então, assim, tem a responsabilidade sobre a vida do paciente, né? E não só sobre a doença do paciente, né? Ou sobre o que o meu paciente ele vem relatando que é o objetivo dele. O nosso objetivo vai muito além daquilo, vai envolver o paciente como um todo na vida dele, não só naquele momento que ele está diante de nós, mas também na vida do cotidiano dele, né? No ambiente de trabalho, no ambiente domiciliar. Então, acreditar que o nosso paciente, o nosso aluno, como ser sensível, eficiente, possível e capaz nas inúmeras possibilidades de comunicação e interação com o mundo, com os outros
e consigo mesmo. Continuando aqui os profissionais da saúde. Reabilitação de corpo deficiente, mais um conceito, né? Ser corpo deficiente não significa ser corpo ausente. Ser corpo deficiente é ser corpo como outro ser qualquer, né, gente? Como assim? É um outro ser também, né? Não tem que ter a ver nenhuma distinção. Restabelecer seres humanos deficientes das limitações que apresentam, considerando todos os seus domínios, isto é, suas capacidades físico-orgânicas, psicológicas, sociais e profissionais diante de si próprio e do mundo que se encontra, onde os resultados esperados visam o aumento da independência e autonomia social, na presença ou ausência de outra pessoa, melhorando assim a qualidade de vida de todos os envolvidos no processo. Lembra, toda vez a gente retoma ali no conceito de saúde, né? O bem-estar físico, psíquico e social desse indivíduo diante dele mesmo, diante da sociedade, se está ou não com outras pessoas, e é no mundo em que ele se encontra, né? É isso, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fico à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês e muito obrigada pela atenção. Uma boa semana a todos!